Muito bem, estamos de volta com a nossa programação aqui pela TV Tubá, falando de um assunto muito importante. Falando sobre câncer, que acomete determinados órgãos, mas aqui está o Dr. Cassiano Acorde, especialista em cirurgia oncológica, cirurgia geral, e nós podemos saber que o diagnóstico precoce salva, muitas vezes, a vida da pessoa e cura aquele tipo de tumor. Então é fundamental que você faça os exames precocemente como uma forma preventiva, principalmente diante de alguma sintomatologia. Mas agora, nesse bloco, nós vamos falar sobre outro tumor, o câncer que acomete um órgão fundamental e vital para nós, que é o pâncreas. Essa glândula pequena, mas fundamental para todos nós. Doutor Cassiano, pâncreas. Sabemos que o pâncreas é um órgão importantíssimo, né? Produz a insulina, tudo isso, fundamental para o nosso metabolismo, tudo. E o câncer de pâncreas? Como que o senhor hoje, tu vê o câncer de pâncreas? A perspectiva de cura, de benefício, de sobrevida, como é que é hoje? A cirurgia, tudo isso. A neoplasia de pâncreas é uma das neoplasias mais agressivas que a gente tem, né? Tem alguns tipos de câncer de pâncreas, mas o mais frequente é o adenocarcinoma, que é o subtipo histológico ali que a gente encontra mais frequentemente. E o prognóstico, a maioria das vezes, é bastante reservado. Sobrevida a longo prazo aí chega a ser maior de sobrevida. Paciente com câncer de pâncreas em 5 anos, em média em 20%. Ainda uma neoplasia que ainda gera um desafio muito grande na área da oncologia, né? Tem se evoluído muito na parte cirúrgica, né? Na parte de tratamento com quimioterapia, com medicamentos, terapia-alvo, né? Anticorpos, mas é uma neoplasia ainda com um prognóstico um pouco reservado e que a sobrevida a longo prazo ainda é bastante restrita, né? Para o adenocarcinoma, que é o mais comum. Felizmente não é uma das neoplasias mais comuns, né, do tubo digestivo, né? Tem uma incidência mais baixa, mas é um dos tumores mais agressivos e até por não dar muito sintoma, muitas vezes a gente já pega um diagnóstico já numa situação mais avançada, né? Não tem uma causa aparente. Não tem uma causa bem definida, tem uma relação também com o tabagismo, né? Etilismo também, né? Alguns hábitos ali de vida e alimentação, mas é um tumor que é menos frequente, né? Porém mais agressivo do que muitos outros do tubo digestivo. A região que ele acomete no pâncreas, porque nós sabemos que o pâncreas tem a cabeça, tem o corpo e a cauda. A localização dele tem importância no prognóstico, assim? Talvez sim, porque os tumores de corpo e cauda, a maioria das vezes eles não dão sintoma. Quando tem sintoma, o principal sintoma é a dor, e isso acontece quando o tumor já está avançado, que invade as raízes nervosas, né? Então, a maioria dos tumores de corpo e cauda, os adenocarcinoma, que são os mais agressivos, a pessoa quando chega ao diagnóstico, se não for um achado acidental de exame, que hoje acontece, porque a gente tem mais acesso aos exames de imagem, ultrassom, tomografia, né? Às vezes acha uma lesão menor no exame, mas pela sintomatologia, quando o paciente começa a ter dor, normalmente já é uma neoplasia avançada nessas localizações, né? Um pouco diferente do tumor de cabeça de pâncreas, que o tumor de cabeça de pâncreas, às vezes a gente consegue detectar lesões menores, porque ele causa obstrução do ducto biliar, do ducto da bile que vem do fígado. Então a pessoa começa a ficar amarela. Então o tumor de cabeça de pâncreas, às vezes a gente detecta lesões menores, né? Em conta dessa icterícia, do amarelão que fica na pele da pessoa, a urina fica escura, né? Então é o sintoma principal do tumor de cabeça de pâncreas ali que ajuda na detecção mais inicial, mas é uma neoplasia ainda bastante agressiva e difícil de tratamento, né? A cirurgia consegue dar um alívio, uma sobrevida? Sim, dos pacientes que a gente tem o diagnóstico de neoplasia de pâncreas,
menos da metade a gente vai para a cirurgia, mais da metade, a maioria das vezes já está com doença avançada, não teria indicação de cirurgia com intuito curativo, né? Mas os pacientes que a gente consegue detectar que não tem metástase para o fígado, que é o lugar mais comum, ou para o peritônio, para outros locais do abdômen, a cirurgia tem papel importante e é a única chance de paciente ter a opção de um tratamento curativo, né? Hoje em dia, não só a cirurgia, mas a associação também, como no câncer de estômago, um tratamento multidisciplinar, né? Começou a fazer quimioterapia para aqueles tumores de cabeça de pâncreas que envolvem os vasos do intestino. O pâncreas tem uma relação importante com os vasos que irrigam o intestino, né? E muitas vezes a evasão desse tumor nesses vasos contraindicava a cirurgia. E daí começou a fazer quimioterapia nesses pacientes e viu que muitas vezes os pacientes que eram considerados inoperáveis acabavam sendo operáveis. Então, hoje em dia, tem saído muitos estudos favorecendo o uso da quimioterapia pré-operatória para as neoplasias de pâncreas, para avaliar mesmo o comportamento biológico desse tumor, né? Os pacientes, às vezes, tu faz uma cirurgia de pâncreas, que é uma cirurgia muito complexa, é a cirurgia mais complexa para tumor do tubo digestivo. Um risco alto de complicação, cirurgia vai tudo bem, depois de 2 meses o paciente aparece com metástase, é uma coisa que te deixa bastante frustrado, né? E hoje a quimioterapia, além de aumentar a chance de ressecção cirúrgica, de tratamento cirúrgico, ela vai selecionar o paciente que tem uma resposta biológica melhor, né? Ele faz um período de quimioterapia, se teve um resultado bom, vai para a cirurgia. Se ele evoluiu com doença mesmo com a quimioterapia, é um sinal que a cirurgia não ia ter um bom resultado satisfatório, né? E a faixa etária, na tua experiência, qual é a faixa etária que é mais acometida? A idade do paciente, o maior risco para o câncer de pâncreas? Essas neoplasias do tubo digestivo, a maioria é a partir dos 50 anos, 60 anos é o ápice da incidência ali, né? Pode ser um pouco depois, pode ser um pouco antes, mas a média é em torno dessa idade, né? E o câncer de pâncreas, nós sabemos que ele fica lá no reto peritônio, a região bem atrás. Ele tem alguma sintomatologia ou sinal que chame a atenção, que o paciente possa procurar o médico? Como eu falei, o sinal mais importante é as neoplasias de cabeça que causam icterícia, né? Muitas vezes, quando eles chegam com dor, que é os tumores de cauda, a maioria das vezes são tumores que já invadiram raízes nervosas, são tumores mais avançados, que a maioria das vezes não tem indicação de tratamento cirúrgico, só medicamentoso mesmo, né? Não tem, assim, ligação familiar não, né? É um câncer... A relação familiar é muito pequena, assim, é menos de 10%, não tem uma neoplasia alguns tipos ainda tem alguma relação de algumas neoplasias endócrinas associado, mas o adenocarcinoma em si é mais esporádico, paciente com mais idade, né? Porque a gente nota muitas vezes, na experiência que a gente tem de muitos anos, às vezes é um paciente até aparentemente saudável. Uhum. E quando ele chega para fazer muitas vezes um check-up, uma avaliação, a gente depara com aquela lesão e a gente fica até assustado. Poxa, né? É um tumor silencioso mesmo. Ele é silencioso. Quando começa a dar sintoma, a maioria das vezes a doença está mais avançada, né? Agora, pegando um tumor desse numa fase bem inicial, o sucesso não é maior? Assim, a chance de cura é maior, apesar do prognóstico ainda ser bastante reservado para pâncreas, né? O adenocarcinoma, principalmente, que é o tipo mais comum, né? É o que tem o prognóstico mais reservado. A gente tem outros tipos de tumores de pâncreas que não são tão comuns, às vezes acontecem em pacientes mais jovens, que é os tumores neuroendócrinos, insulinoma, alguns tumor de Franz, que a gente já operou paciente já de 15 anos com tumor de Franz. Cirurgia, hoje em dia a gente consegue fazer até por videolaparoscopia, minimamente invasiva, né? E o resultado é melhor. Agora o adenocarcinoma, que é o tipo mais comum, é terrível. É o que tem o prognóstico mais reservado. Quanto mais precoce, melhor a chance de cura, né? É o resultado, né?
Muito bem, doutor Cassiano. Vamos fazer mais um intervalo e já voltamos já na sequência do programa, que está muito interessante o assunto que estamos falando hoje.